Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com vocês, irmãos? Amigos, familiares, tudo bem? Desde já, quero agradecer a cada um de vocês por acompanhar, pelo seu apoio. Deus abençoe a cada um de vocês. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Vânia. Seja muito bem-vindo aqui. Coloquei esse nome grande que é uma bênção, né? Onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração, em homenagem justamente a colocar a nossa vida em Jesus Cristo, a considerar Jesus, Deus, o nosso tesouro, nele a nossa salvação. Então, como prometido, vamos lá continuar, terminar, vamos ver se eu consigo terminar, tentei limpar hoje 1 Coríntios. Vamos terminar então a reflexão, que é uma benção. É 1 Coríntios, eu parei no... Onde está o sábio? O verso 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então, estávamos assim analisando, refletindo sobre que realmente Deus, ele pode tornar loucura a sabedoria, assim, humana, né? Aquela sabedoria, aquela inteligência que vem a zombar, a satirizar, a zombar, desrespeitar a verdade do Evangelho de Deus. Então, esse tipo de inteligência não é benéfica espiritualmente falando, né? No sentido de comunhão com Deus. Então, vamos para o verso 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e de sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Glória a Deus, né? Aqui é muito interessante, né, que a gente reflete na questão o que importa. Não importa nada de diferenças e de discussões e de tal. E o que importa é Cristo sendo pregado. O que importa é o evangelho puro da cruz. É a verdade que vem direto do coração de Deus, que está no evangelho. As outras coisas não são importantes, porque não salvam. Discussões de religiões, discussões de crenças não salvam. Nada vai de encontro à importância do valor da nossa alma, da nossa salvação, que está somente em Jesus Cristo. O resto é invenção, né? O resto é enganação. São equívocos espirituais, equívoco do inimigo. E também é perca de tempo ficar com muita discussão, e que tal, e que é melhor tal, e que... É tudo perca de tempo.
É tudo coisa para tirar o foco da nossa salvação, que está em Jesus Cristo. Então é bem interessante. Vamos então pegar esse daqui. Aqui. Mas escolheu as coisas loucas, o verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, aqui entendemos assim. A maioria entende assim, né? Eu entendo assim, muitos entendem também, né? Não sei se todos entendem igual. Mas aqui a gente entende que muitas coisas que é considerada louca, Deus vai lá e põe tanta sabedoria, né? E muita gente vai e aponta o dedo e critica, e Deus dá tanta sabedoria, né? Por exemplo, eu dou aqui um exemplo, né? Um exemplo, mas tem vários exemplos. Por exemplo, uma pessoa que viveu por muito tempo no mundo, que viveu por muito tempo nas trevas, na escuridão, né? E de repente se entrega para Jesus, se entrega a sua vida para Jesus e tem a sua vida absolutamente transformada e passa a seguir o caminho da luz e começa a ser cheio da sabedoria de Deus por causa do Espírito Santo de Deus, né? Que conforme ter buscado a Deus, transformou completamente essa vida. Aí muitos criticam, alguns ficam criticando, né? Os que não estão em comunhão séria com Deus criticam, falam, esse daí aprontou tanto, essa pessoa aprontou tanto, agora quer dar uma de santo, está pregando. Se a pessoa está fazendo de coração e com verdade, e a gente vê na vida dela os frutos, né, do Espírito Santo de Deus, nas suas atitudes, glória a Deus, né? E muitos julgam, é um exemplo, né? Mas tem vários outros exemplos. Então, é interessante também esse... E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E muitas pessoas que é considerada fraca, Deus põe a fortaleza, né? A força, aquela força. Para alguns, a pessoa é fraca, mas para Deus é forte. E Deus, ele sempre transforma também a fraqueza em fortaleza. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Veja bem, aqui eu entendo assim, aquelas pessoas que se acham muito, que é muito, muito alguma coisa, muito, muito, muito importante, se engana, né? E às vezes menospreza, despreza aquele que não tem nada, ou não tem títulos, ou não tem nada assim, entre aspas, né? Porque se a pessoa tem Deus, ela tem tudo. E rebaixa, né, a pessoa. E só estende aquele carpete vermelho de respeito e tal por pessoas que têm títulos, têm fama, têm tanta coisa. E Deus não se agrada disso. Por isso que Deus, ele põe no alto aquele que está embaixo, né? Ele exalta os humildes. E ocorre muito quando a pessoa está toda enforcada espiritualmente pelo esnobismo, que se acha que é tanto, que a pessoa acaba caindo. Por isso que tem aquele velho ditado que fala, né? Você que está de pé, cuide para que não caia. E é verdade, né? É um ditado, né? E eu acredito que tem também no verso alguma palavra assim, né? Que a gente pode interpretar assim também, né? Então é muito interessante, Deus escolheu as coisas vis e as desprezíveis, né? Então é nesse sentido que eu já falei que a pessoa às vezes é desprezada, né? Porque não tem riqueza, não tem fama, não tem títulos, mas para Deus todos nós temos grande valor, né? Então, para quê? Por que Deus faz isso, né? A pessoa que era tão simples, não é? E a pessoa, Deus dá aquele brilho, né? Aquele destaque espiritual, para a honra e a glória de Deus, porque assim está escrito, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ou seja, para a gente admitir que devemos ser humildes, que todo o poder está em Jesus, que toda a honra, toda a glória é para Ele, é para Jesus, não é nada assim. Aqui diz para que nenhuma carne se glorie perante Ele.
é para ninguém ficar se gloriando de si mesmo. Não importa até se tem dons. Ninguém tem o direito de ficar se vangloriando de nada. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, gente, apenas um exemplo. Por exemplo, um pastor muito usado por Deus, né? Ou uma missionária, ou um pastor, alguém que trabalha assim, às vezes até trabalha com a libertação, né? Na questão de ora bastante, é positivo, é muito bom, né? E expulsa demônios. E algumas pessoas às vezes têm uma admiração exagerada. A gente tem que respeitar, ter o respeito, mas não ter uma admiração exagerada que ultrapassa. Aí quando pensa que não, já torna idolatria. E às vezes a pessoa espiritualmente não percebe, passa batido. Mas veja bem, a gente não pode ficar vangloriando essa pessoa. E essa pessoa, por exemplo, o pastor que expulsa em nome de Jesus e às vezes vai lá, acontece curas, mas não é para ficar na carne de falar, esse pastor, ou eu sou o melhor pastor porque eu expulso demônio. Não, olha, não, se o milagre acontece e os demônios saem, o espírito ruim sai, é obedecendo a Jesus. O nome poderoso, superior, o nome sobre todos os nomes que o Pai colocou, é Ele que produz o milagre. O milagre vem dele. É Ele que opera o milagre. E a glória é para Ele, sempre para Ele. Não se pode esquecer disto jamais. Nunca. Isso é muito sério. A questão da adoração, isso é muito sério. Por isso sabemos que tem a palavra que diz, né, que no dia do julgamento, né, de escolha dos salvos, muitos dirão, Senhor, Senhor, expulsei demônios em seu nome, por que não fui salvo, etc, etc. Eu fico imaginando, né? Acredito eu que foram essas pessoas que ficaram se vangloriando, né? A glória que é de Deus tentou pegar, mas se deu mal, hein? Porque a glória é para Deus, não pode. E ninguém rouba, porque a glória é só dele, né? Então, no dia do juízo, misericórdia. Não tem como ter salvação, não, né? Não tem. Porque se a pessoa, ela soube, ela pregou, ela sabia até que está escrito na palavra. E a pessoa foi lá e ficou se vangloriando, e eu, que eu faço, que aconteço, e eu. E aí esqueceu o quê? Que a glória é para Deus, sempre para Jesus, que é tudo para Jesus. Milagre é para glorificar o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. Aí a cena, imagina, né, que a palavra diz, Senhor, Senhor, expulsei demônios em seu nome e não sou salvo, etc, 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 etc. Tem na Bíblia, gente, isso daqui não é invenção. Muitos já ouviram falar também, né, e é uma pura realidade da palavra de Deus. E também, assim, às vezes, não significa que uma pessoa expulsou o demônio. Eu falo pessoa, porque pode ser pastor e pode também não ser pastor, né? A pessoa fez uma oração forte, com bastante fé, expulsou um demônio em nome de Jesus. Isso não vai significar e provar que essa pessoa é uma cristã produzindo frutos, seguindo o evangelho na prática. Isso a gente vai ver na prática, né, na vida da pessoa, e Deus que vai ver principalmente no interior da pessoa. Entende? Então Deus sonda-nos, sabe de todo o nosso interior, né? Glória a Deus por isso. Mas vós, o verso 30, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, ocorra o que aconteça, devemos gloriar no